Nós vamos meditar aqui um pouquinho em algo que me veio nessa tarde no coração, enquanto orava em espírito, pensando no culto. Em São João, no capítulo... Deixa eu ver aqui se eu marquei certo. É isto mesmo. São João, capítulo 6, verso 14. Verso 44, perdão. E depois, Filipenses, capítulo 2. Nós vamos ler nessas duas escrituras. São João, capítulo 6. Encontraram? Verso 44. Ninguém pode vir a mim, se o meu Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Filipenses capítulo 2, verso 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Que o Senhor acrescente bênçãos à nossa meditação, podem se assentar. Graças a Deus. Isso ficou martelando em meu coração. O querer. Às vezes nós usamos esse termo, não é? Você, irmão, eu vou lá se Deus quiser. Se não, você vai porque Ele quer. Às vezes até parecendo que nós sabemos o que é que Deus quer. Mas nem sempre Deus quer tudo que nós achamos, que pensamos que é correto. Não é? Nem tudo Deus quer. Às vezes Deus não te quer em um lugar, por mais correto que aquele lugar seja. Por isso que nós temos que andar segundo a direção de Deus. Amém? E eu escolhi essas duas escrituras para nós vermos que a nossa salvação, o que nós fazemos, né? O que nós fazemos, a maneira que nós procedemos, não tem nada a ver com nossa escolha. Às vezes você pensa que você escolheu estar aqui nesta noite, mas não foi você que escolheu. Foi Deus que cruzou o teu caminho e te trouxe aqui. Às vezes nós dissemos, o fulano lá finalmente aceitou a palavra. Não foi ele que aceitou, Deus aceitou ele. Essa é a coisa correta. Não é? Então, eu gostaria de lendo vagarosamente aqui, eu separei aqui alguns tópicos nas mensagens para nós estudarmos juntos, e vermos quão maravilhoso é isto. Não é? Que nós nunca procuramos Deus. É Deus que nos procura. Não é o nosso querer, é o querer de Deus. Às vezes a pessoa diz, você tem que buscar mais a Deus, você tem que orar mais a Deus, é verdade. Nós oramos pouco, buscamos pouco. Mas uma coisa eu digo para os irmãos, coisa boa é quando Deus vem atrás de você. E quando Ele vem atrás de você é porque Ele quer operar alguma coisa na sua vida. Né? Falando de esposo e esposa, você sabe que a lei natural correta nunca é a esposa escolher o esposo. Sabiam disto? Você não encontra parte alguma na Bíblia uma mulher escolhendo um homem, mas é sempre o homem escolhendo a mulher. E cabe à mulher o poder de decidir, de querer ou não querer. Mas sempre o ponto de partida parte dele. E não foi, como Jesus disse, não foi vocês que escolheram a mim, mas eu escolhi a vós. Para que vades e dei fruto, disse ele. E os nomeei para que vades e deis fruto também, ele disse. Então não é uma questão, irmãos. Às vezes eu fico pensando, e você também já tem pensado nisto. Vamos ser sinceros, vamos expor as nossas almas com humildade. Quantas pessoas você vê e sabe que seria melhor cristão do que você? Pessoas que têm qualificações, pessoas que têm uma formação de um caráter maravilhoso, pessoas sinceras, pessoas honestas,
E Deus passa por todos eles e escolhe você, que você olha para você e diz: eu não sei o que Deus viu em mim, mas Ele te escolheu. Então é uma escolha dele, partiu dele, e nós temos que aceitar a sua escolha. Isso não dá segurança para você? E às vezes nós dissemos: mas se for assim, então a coisa... Não, irmãos, não existe abertura de caminho para o céu. Tire isso do seu coração. Tire isso do seu coração. Não tem como se abrir caminho para o céu, não tem como lutar para si no céu. Você entendeu? Porque quanto mais você luta, mais distante você fica. É como o profeta diz na perguntas e respostas sobre os selos: quanto mais você tentar se aproximar de Deus, para querer entender, para querer compreender, para querer fazer, ele diz, mais distante você fica do original que Deus tem para você. Você não tem que fabricar penas e nem lã. Diz ele na mensagem: a estatura de um varão perfeito. A única coisa que você tem que fazer primeiro é ser ovelha. Primeiro ser um pavão real. E depois as demais coisas serão acrescentadas automaticamente. E o tempo irá proporcionar isso, desde que você seja primeiramente isto. Estão compreendendo? É só alimentar. É só comer dos verdes pastos, beber das águas tranquilas, aceitar ser apacentado, ser velado, entregar o nosso caminho ao Senhor e confiar nele. Mas confiar de tal forma que quando nós pensamos que as coisas não estão indo certo, você ainda dizer: Deus continua tomando conta da minha vida. É Ele que está no comando. Porque às vezes nós achamos que Deus é conosco e que vai dar tudo certo quando as coisas estão indo do jeitinho que nós planejamos. Mas de repente Deus disse: olha, vamos virar por aqui agora. Israel saiu do Egito, diz o profeta, era questão de dias, eles já estavam na Palestina. Mas Deus levou eles por um outro caminho, para que então pudesse provar o que estava no coração dele. Quando Deus provou o que estava no coração deles, e viu que o coração deles não era correto, que era obstinado como ele tinha visto, ele falou: agora é o contrário, em vez de vocês ir para frente, volta para trás, e nós vamos rodar esse deserto aqui por 40 anos. E se alguém desobedecer isso, vai ficar pior ainda. Enquanto aquela geração daqueles murmuradores não morreu, eles não entraram na terra prometida. Irmãos, coisa boa está na direção de Deus. E aqui na mensagem Hebreus, capítulo 6, segunda parte, 33 e seguinte, ele diz: agora aqui está o que descobrimos então, lendo, tomando a escritura com a escritura, que Jesus, através de um sacrifício, aperfeiçoou para sempre a sua igreja. Aperfeiçoou, não é que ele vai aperfeiçoar, ele aperfeiçoou. É uma obra consumada. Eu vou acabar derrubando esse microfone aqui, né? Eu não estou acostumado com o microfone, é só no pescoço aqui, né? Mas se ele cair lá, é só pegar de volta, não assusta não, tá? Então veja que não é que ele vai aperfeiçoar, irmãos, ele já aperfeiçoou, não é? Agora deixa eu seguir aqui. Através de um sacrifício aperfeiçoou para sempre a sua igreja. Ele, somos perfeitos então, através de Cristo. E estamos livres do julgamento. Através de Cristo. Nunca morreremos através de Cristo. Perdemos a morte e encontramos a vida através de Cristo. Isso é São João 5:24, que vocês sabem de cor. Aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Você perdeu a morte e abraçou a vida, né? Através de Cristo, não através de igreja alguma, não através de nenhuma denominação. Esse é o problema. Não através do irracional, não através do falar em línguas, não através de gritar, não através de sacudir, não através de dançar em espírito, mas pela graça. Isso é maravilhoso. Não é o que você faz, é o que Ele fez. E tem uma coisa, vamos seguindo aqui. Deus chama quem Ele deseja. Então não discuta com Ele, mas apenas o ame e procure viver uma vida à altura em gratidão a isso.
É tudo através da eleição que nós o encontramos. Nós descobrimos que não é para quem deseja ser salvo. Aí é que está. Eu desejaria tanto que fulano, eu desejaria tanto que ciclano. Pois é. Se o seu desejo for o desejo de Deus, é por isso que eu falo. Não, irmão, mas se Deus quiser, não, mas Ele quer. É verdade. A vontade de Deus, por um lado, é que toda alma se salve, que nenhuma se perca. Mas e por que elas não são salvas? Porque essa vontade de Deus aí tem um entendeu? Essa vontade de Deus trabalha dentro do seu propósito. Antes que Jacó e Esaú nascessem, ele diz: amei a Jacó e aborreci a Esaú. E ainda que Jacó depois chorou, não conseguiu encontrar lugar para arrependimento. Aí é que está. Chama quem ele deseja, é tudo através da eleição que nós encontramos. Nós descobrimos que não é para quem deseja ser salvo. Não é para quem quer ou para quem corre. É para quem Deus tem mostrado misericórdia. E ninguém pode vir a Jesus a não ser que Deus o aproxime primeiro. Louvado é o nome de Jesus. Então, naquele dia que você chegou na igreja e que ouviu a palavra e que Deus falou fortemente no seu coração, primeiramente, para você chegar até ali, é como tocar um boi. É como eu sempre falo para o meu filho lá, a gente tem umas criações, eu sempre falo, com criação você tem que ter malícia. Você tem que estar tocando e olhando nele. E ele fica te olhando e você tem que olhar nele. Você tem que ser mais astuto do que ele. Quando ele tentar pender para sair do caminho que você quer, você tem que erguer o braço com a vara, como que dizendo: eu vi que você quer virar aí. Ele já vira a cabeça para o outro lado. E às vezes, nós com Deus é assim. Às vezes você quer virar e Deus só faz assim, ó. Aí você já entende e diz: não, não é por aí não, tem que continuar por aqui. É ou não é verdade? Veja que para você chegar aonde você está hoje, não é? Deus teve que cruzar o seu caminho e te tocar em certas situações para que você chegasse aonde você está. E às vezes nós ficamos: porque se fulano não tivesse feito isso, se não tivesse acontecido aquilo, hoje eu não estaria nada. Se os nossos passos são ordenados pelo Senhor, até as cacetadas que nós levamos, Deus estava no assunto. Vamos ser mais radical? Quando José foi para o Egito, Deus estava no ódio dos seus irmãos. Deus não pode odiar e nem ama o ódio. Mas a inveja e o ódio que os irmãos de José sentiu de José, Deus estava observando e disse: continue. Deus soltou as rédeas do diabo e disse: continue mais um pouco. E eles ficaram com raiva. Pegaram José, jogaram dentro de um calabouço. Deus disse: pode jogar, eu estou vendo, até aí pode ir. Jogaram. Depois passou o ismaelita com seus camelos, comerciantes, negociantes, que seria tipo dos, como é que fala hoje, dos que faz o acampamento, e dos ciganos. E os irmãos dele disseram: naquele tempo ninguém tinha documento, ninguém tinha jurisdição, não tinha nada. Disse: nós temos um rapaz aqui que nós podemos te vender, ele é nosso, nós podemos vender como escravo para vocês, se vocês quiserem. Ele sabe ler e escrever? Sabe. Então ele vai custar um bom preço lá no Egito. Quanto vocês querem nele? Dá 30 moedas de prata, aí está tudo certo. E José suplicando que eles não fizessem aquilo. José foi, por certo, caminhando e as lágrimas correndo no chão. E Deus assistindo e dizendo: está indo tudo certo. Está indo tudo certinho. Quando ele chegou lá no Egito, Potifar colocou o olho nele e disse: esse jovem hebreu? Ele disse: olha, esse aí eu quero tanto porque ele sabe ler e escrever e ele é bom de conversa. Potifar falou: não, ele vai ser bom lá em casa. E chegou lá e pôs ele na casa dele, ele sabia ler e escrever e tomando nota de tudo. Chegava um criado, fazia aqui, José disse: não, você faz isso, você faz aquilo, você faz isso e faz aquilo. E Potifar era só assim de oi nele. E Deus disse: prossiga. Por certo, Potifar dava aquela secada nele, ele abaixava a cabeça,
Ele não era bobo, ele estava vendo tudo o que estava acontecendo. É ou não é verdade? Até que um dia Potifera encostou ele na parede e disse, olha, o negócio é o seguinte, a coisa é assim, 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 assim. Ele disse, olha, eu não posso. Você vai poder sim. Eu sou Potifera. Chegou um dia, mandou todos os criados para os campos, mandou todo mundo, só ficou os dois e disse, agora meu amigo, acabou. Meus irmãos, a Bíblia diz que ele correu e deixou os vestidos na mão dela. Eu digo para você, ele não deixou apenas, eu digo como homem, sendo um homem, ele não só deixou aqueles vestidos e correu, porque ele não queria fazer o que era errado, ele era um homem, ele era tentado. E ele disse, é melhor eu ir embora antes que a coisa fica feia. E correu e deixou os vestidos lá. Agora, uma mulher, na posição que ela era, ainda com o vestido na mão, ela tinha prova suficiente para condená-lo. E Deus assistindo e disse, tudo certinho. Irmãos, a coisa é pesada. Está tudo certo. Alguém poderia dizer, mas ele vai para a prisão. O senhor já viu o que é uma prisão? É um buraco cheio de umidade, goteira lá dentro, merece água nas paredes. Tem lepra lá, tem leproso lá, tem pessoas febrentas lá, tem gente de tudo quanto é tipo. Deus disse, manda ele para lá, ele tem que passar por lá. Deus escolheu ele para ser governador do Egito. E para chegar num dos pontos mais altos fora de Faraó, no Egito, ele tinha que passar por lá. Estava tudo certinho. Oh, louvado seja Deus. E José chegou lá dentro da prisão. E quando menos espera, ele estava sendo encarregado da prisão também. Nada de depressão, de choramingar, porque ele era espiritual. E a Bíblia diz que quem é espiritual discerne bem tudo, e de ninguém é discernido. Por isso que mais tarde ele pôde dizer para os seus irmãos, e disse, olha, não foi vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus que me mandou. Ele conhecia Deus e conhecia a si mesmo. E a Bíblia diz que o meu espírito testifica com o Espírito de Deus que eu sou filho de Deus. E o seu espírito também deve testificar. Amém? Você deve testificar e dizer, não, o que está passando comigo, eu tenho certeza que de alguma forma vai concorrer para algum bem. Você crê nisso de todo o seu coração? Eu creio. Então, diz o profeta, não é para quem quer, nem para quem corre. Esse querer seu. É tudo através da eleição que nós encontramos. Por isso que hoje os políticos evangélicos, eles baseiam-se nisso, porque José foi governador do Egito, Daniel foi primeiro-ministro da Babilônia, é verdade, mas quem foi que colocou eles lá? Eles subiram em algum palanque, prometeu alguma coisa, que ia baixar imposto, o que eles fizeram? Nada. Deus os colocou lá, para um propósito. Não é? Tudo através da eleição nós encontramos, nós descobrimos que não é para quem deseja ser salvo, não é para quem quer ou para quem corre, é para quem Deus tem mostrado misericórdia e ninguém pode vir a não ser que Deus o aproxime primeiro. Então, o que tem você a fazer com isso de qualquer forma? Ele pergunta, você não tem nada a ver com isto, você está completamente fora do quadro. Nós descobrimos que o homem nunca procura Deus. É Deus quem procura o homem. E nós descobrimos então que Deus é a única fonte de vida eterna. E nós descobrimos que tudo que é eterno não tem princípio nem fim. Porquanto, descobrimos que o inferno teve um princípio e ele terá um fim. E há somente, ninguém pode dizer que o inferno é para sempre sim. Mas não eterno. Amém? Então, meus irmãos, vamos pensando nisto. Deus cruzou o seu caminho, você aceitou a Cristo, amém? E você, a luz que Deus tem te dado e a força que Ele tem te dado, você está fazendo tudo o que está no seu alcance para viver uma vida digna do Evangelho. O que demais acontecer, se você está no seu posto de dever, tem que concorrer para o seu bem. Não importa o que seja. Estou entendendo? Então, vamos marchar com segurança, que não é o nosso querer, mas é o querer de Deus.
Mas hoje temos o Espírito Santo. Ah, pastor, hoje temos o Espírito Santo. O Espírito Santo é diferente. Não, você vai ver que é a mesma coisa. Na mensagem ele ouvi 87. Ele disse, um manto especial, uma unção especial. E quando eles olhavam para cima, eles o viram brilhando, falando da glória do monte da transfiguração de Mateus 17. E uma voz disse, ele é meu filho amado. A ele ouvi. Ó, coisa que Deus deseja fazer com a igreja nesta noite, o que deseja fazer com o indivíduo, é encontrar alguém, encontrar o Espírito Santo está à procura do homem. O Espírito Santo está à procura do homem. Você crê que ele está procurando você? Ele tem alguma coisa para você. E às vezes você passa a noite inteira, a madrugada inteira orando, e disse, Deus me ajuda e tal, tal, e Deus escuta assim e disse, olha, eu poderia até te atender, mas não é bem isso que eu quero para você. Em outras palavras, eu vou te dar, amém? Eu vou te abençoar, eu vou te cumprir alguns desejos que não vai complicar, mas quando chegar a hora de eu fazer alguma coisa, eu vou te procurar. Irmãos, eu já tenho visto isso tantas vezes. Se você não tomar cuidado, você fica até relaxado. Você entendeu? Você fica até relaxado, parece que você perde até o desejo de orar e tudo mais, porque não adianta. Você pode pedir. Se aquilo não estiver dentro do projeto de Deus, é como nós dissemos, entra num ouvido e sai no outro. Mas se estiver dentro, você pode ter certeza que Ele mesmo vai te procurar. Aí você diz, mas como assim? Quem procurou Deus? Foi Moisés ou foi Deus que procurou ele? É ou não é verdade? Quem procurou Saulo de Tarso no caminho? Pelo contrário, ele queria mais era perseguir, não seguir. Mas foi Deus que o procurou. Foi Pedro que estava orando e jejuando? Não, Pedro estava pescando sossegado, lavando suas redes, pescando. De repente chega um homem lá peculiar, pede seu barco emprestado. E ele e André lavando as redes. E como Deus não deve nada para ninguém, eu gosto disso. Deus não fica devendo nada para ninguém. E eles lá lavando as redes e tal, e prestando atenção, nem se envolveu em Jesus, porque a multidão estava oprimindo ele, eles lavando a rede e escutando. E disse, deve ser alguém novo na cidade. Deve ser mais um daqueles que diz que é o Messias e tal. E eles lavando as redes. Aí daí a pouco Jesus disse, eu vou dar uma beliscada nele. Tu és Simão, filho de Jonas, né? Ele disse, ué, você já conheceu meu pai? Ele disse, entra no barco. Ele disse, senhor, nós já pesquemos a noite inteira e estamos lavando aqui as redes. Não entra. Eu vou fazer um pagamento para vocês, eu vou emprestar o barco de vocês. Aleluia, eu gosto. Você acha que Deus ele não poderia dar não um barco, ele podia dar o maior veleiro naquela época, porque era o Filho de Deus da terra. Ele poderia, através do poder da palavra, falar dele, não, mas ele queria que alguém cedesse o que já tinha para ele, para através daquilo ele abençoar. Tem gente que fala assim, o que Deus quer que seu 10%? Rapaz, Deus não tem... Claro, você acha que Deus precisa de 10% meu? Deus precisa de 10%. Ele não precisa disso não. Mas ele quer ver a sua fezinha, você vai emprestar aquilo para ele, depois ele vai mostrar para você como é que faz a coisa. Aí você fala assim, o que você vai fazer na igreja, rapaz? Você fala, rapaz, eu trabalhei o dia inteirinho e eu vou emprestar 45 minutinhos para ele de ouvir o que ele tem para me dizer. Aí depois você vai ver o que ele vai fazer com você. O profeta disse que Lutero, quando ele tinha mais obrigação naquele dia, era o dia que ele mais orava. Ele falou assim, olha, eu vou pedir para Deus multiplicar o meu tempo. E aí ele começava a orar, e quando pensar que não, chegava à tarde, ele já tinha feito tudo o que tinha feito. Deus não deve nada para ninguém. Amém? Mas aí Jesus disse, olha, né, vamos entrar até mais ali. E quando se entraram mais ali, Jesus disse, lança o barco, a rede para a direita. Ele disse, mas homem, ele disse, lança, eu estou falando para lançar. Ele disse, bom, nós já pesquisamos, mas segundo a tua palavra eu vou lançar. Quando lançaram, irmão,
Aquele tinha que ser o poder criativo, porque passaram a noite inteira, mas aqueles peixes foram aparecer tudo ali de uma vez. A rede quase que rompia, que eles não conseguiam tirar. A Bíblia chega a dizer a quantidade de peixes grandes que veio. Quando Pedro viu aquilo, que puxou a rede para dentro, ele olhou para Jesus e disse: homem, se afasta de mim, eu sou um pecador. Fica longe de mim. Irmão, esta é a qualidade do crente. Ele disse: olha, por favor, fica longe de mim. Ó. Eu sei que, eu estou vendo que você não é como se diz, um aventureiro a mais, não. Eu já vi que você, primeiro, você revelou quem é meu pai. Você não conheceu meu pai. Agora que essa história, passa uma noite inteira, agora, Deus estava naquilo. Deus deixou ele jogar aquela rede, e joga, e seca, e passa a noite inteirinha e nada. Por certo, está com o zoinho pequeno, né, lavando as redes na praia de manhã, o sol nascendo, e de repente chega aquela multidão de gente, e ele lá lavando as redes, e Jesus, bem-aventurado que faz isso, bem-aventurado que faz aquilo, e ele só lavando a rede e diz: ô André, presta atenção, lava aí, rapaz, daqui a pouco nós temos que voltar, não peguemos nada. E eles escutando aquela... Mas aí quando Jesus emprestou o barquinho dele, ele disse: está parado o barco mesmo, pode entrar. Ele entrou, certo, uns 10 metros para dentro da água, e de lá ele podia falar com a multidão, e falou, eles lavando a rede. Deus cercou os peixes, não deixou vir um peixe a noite inteira, para depois no outro dia mostrar o poder dele. Então não foi o esforço de Pedro, não foi o que Pedro queria, mas foi o que Deus queria. E às vezes você luta com uma coisa, luta, segundo o seu querer. E usamos até a escritura: Deus abençoa o que é esforçado. Aí você se esforça. Deus disse: olha, pode descansar, pode fazer o que você quiser fazer. Eu tenho outro projeto com isso aí. Amém, meus queridos? Ele diz o profeta que às vezes 1 minuto que nós ficamos diante de Deus vale por um ano inteiro de luta que nós fizemos. É a pura verdade, né? Um manto especial, uma unção especial, e quando eles olhavam para cima, eles viram brilhando na glória de Deus, e uma voz disse: esse é meu filho amado. Aí ele ouviu: ó, que coisa. O que Deus deseja fazer com a igreja nesta noite é que deseja fazer com que o indivíduo encontrar alguém. O Espírito Santo está procurando o homem. Ele pode tirá-lo de um certo lugar, falar com aquela pessoa, ungí-la e dar-lhe algo especial. Grandes poderes e dons para operar a sua vontade e fazer a sua vontade. Mas como ele pode fazer isso quando ele constantemente vem e diz: ó, é terrível. Eles simplesmente correm atrás disso. Eles correm atrás do erro, eles correm, não querem ir à igreja, eles vão. Aí o profeta diz: essa é a condição. Mas o Espírito Santo está procurando. Amém? Então, vem na igreja para servir a Deus. Não vem na igreja atrás de bênção. Deus tem bênção para dar. Mas se você vem para adorá-lo, junto com aquela adoração, as demais coisas serão acrescentadas. Então não corra atrás dessas coisas. Deixa que Deus faça por você. Amém? Entrega e confia. E lembra-se, não é o tanto que você procura, é o tanto que Ele te procura.